E aí, bora falar de uma coisa que é o coração da programação em C, os operadores. Pensa neles não como uma sintaxe chata, mas tipo, como os verbos de uma língua. São as palavras de ação, sabe? São eles que fazem o código fazer alguma coisa. É o que dá vida para o nosso programa. Sério, já parou para pensar nisso? Como é que um computador decide o que fazer? Como ele faz uma escolha, compara uma coisa com a outra, manipula os dados? Então, a resposta para tudo isso está nos operadores. Eles são o motor por trás de toda a decisão. E para entender isso, vamos começar pelo mais fácil, o básico do básico. Para começar, vamos pensar na coisa mais fundamental que a gente aprendeu na escola, né? Uma calculadora. É isso. A primeira categoria de operadores funciona exatamente como uma calculadora de bolso. São os operadores aritméticos. Olha aí, o básico do básico, né? Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Tranquilo. Mas olha bem para aquele último ali, o sinal de igual. Atenção aqui, ele não está perguntando nada, ele está mandando. É um comando. É o que a gente chama de operador de atribuição. Ele serve para guardar um resultado numa variável. Ok, vamos ver um exemplo bem simples para ficar claro. Imagina que a gente tem uma variável y que vale 10. Aí a gente escreve int x igual a y mais 1. O que o computador faz? Primeiro, ele olha para o lado direito, y mais 1. Ele sabe que y é 10, então 10 mais 1 dá 11. Beleza. Agora ele pega esse 11 e guarda na variável x. Moleza, né? Certo? Agora a coisa fica um pouquinho mais interessante. E se a gente fizer isso aqui? X é igual a x vezes 5. E aí? Lembra que o x está valendo 11, hein? O que acontece quando a gente usa a mesma variável dos dois lados do igual? Pensa aí rapidinho. Então, o segredo é o seguinte. O computador sempre resolve o lado direito primeiro. Sempre. Ele pega o valor antigo de x, que era 11, multiplica por 5, o que dá 55. Só depois de ter esse resultado é que ele vai lá e guarda esse 55 de volta na variável x. E o 11 que estava lá antes? Puf, some. Foi sobrescrito. Beleza, além das 4 operações básicas, tem um quinto operador aritmético, que é tipo um truque secreto, um as na manga de todo programador. É o operador de módulo. Esse carinha aí, o sinal de porcentagem. Ele serve para achar uma coisa que a gente aprendeu lá no primário, o resto da divisão. Vamos ver na prática como funciona. Se a gente tem 13 por 104, a pergunta é, quantas vezes o número 4 cabe dentro do 13? Bom, cabe 3 vezes, certo? Porque 3 vezes 4 dá 12. E de 12 para chegar em 13, sobra quanto? Sobra 1. Pronto, esse 1 é o resto. O resultado de 13 por 104 é 1. Simples assim. Tá, mas para que serve isso? Parece só um truque de matemática, né? Mas não, o módulo é super útil. Pensa assim, e se a gente precisar que um número aleatório caia sempre entre 0 e 6 para representar os dias da semana? A gente pega um número gigante qualquer, aplica o módulo 7 e pronto. O resultado sempre vai ser algo entre 0 e 6. É uma ferramenta incrível para limitar números a um certo intervalo. Agora, uma diquinha de profissional. Lembra daquela operação x igual a x vezes 5? Então, esse tipo de coisa, de modificar uma variável usando o valor dela mesma, é tão, mas tão comum que criaram um atalho. Em vez de escrever tudo aquilo, a gente pode simplesmente mandar um x vezes igual a 5. Faz a mesmíssima coisa, só que o código fica mais limpo, mais enxuto. E o legal é que isso funciona para todas as operações. Mais igual, menos igual, barra igual. E não para por aí. Sabe qual é a operação mais comum de todas? Somar 1 ou subtrair 1. Isso acontece o tempo todo, principalmente dentro de loops. Por isso tem um atalho ainda mais curto. Para somar 1 é só x++. Para subtrair 1, x menos menos. Acostume-se com isso, porque aparece em todo lugar, de verdade. Ok, então a parte de matemática, de fazer conta, tá dominada. Mas o que faz um programa ser inteligente é a capacidade dele de tomar decisões, de fazer perguntas. Para isso, a gente precisa virar a chave, mudar de assunto e entrar no mundo da lógica booleana. Um mundo onde só existem 2 respostas possíveis, verdadeiro ou falso. E a ideia aqui é bem simples mesmo. Qualquer pergunta que a gente faz para o código, qualquer expressão booleana, só pode ter 2 resultados. Ou é true, verdadeiro, ou é false, falso. Sem meio termo, sem talvez, é um ou outro. Agora, se liga nesse detalhe, que é uma particularidade da linguagem C. Para C, o número 0 significa falso, e qualquer, eu disse qualquer outro número que não seja 0, positivo, negativo, não importa, é considerado verdadeiro.
Então, se o código tem um if x e x vale 55 ou menos 10, a condição é verdadeira. Isso é super importante e pega muito iniciante de surpresa. Mas às vezes uma pergunta só não basta, né? E se a gente precisa checar duas coisas ao mesmo tempo? Tipo, a pessoa é maior de 18 anos e tem carteira de motorista. Para juntar essas perguntas, a gente usa os operadores lógicos. O primeiro é o e lógico, os dois e comerciais juntos. Pensa nele como o operador mais exigente de todos. Para a expressão x e y ser verdadeira, as duas partes, x e y, têm que ser verdadeiras. Se uma delas for falsa, já era, tudo vira falso. Depois vem o ou lógico, com as duas barrinhas verticais. Esse aqui é o oposto, é bem mais tranquilo. Para a expressão x ou y ser verdadeira, basta que pelo menos uma das partes seja verdadeira. Pode ser o x, pode ser o y, podem ser os dois. Só vai dar falso se os dois forem falsos ao mesmo tempo. Ah, e falando nessas duas barrinhas verticais do ou, só uma dica rápida. Se não estiver achando no teclado, ela geralmente fica na mesma tecla da barra invertida, sabe? Ali em cima da tecla Enter. E para fechar os lógicos, tem o não, que é só um ponto de exclamação. Esse é o mais fácil de todos. Ele só inverte as coisas. O que é verdadeiro vira falso e o que é falso vira verdadeiro. Simples assim. Certo. A gente já sabe fazer perguntas e combinar perguntas. Falta a última peça do quebra-cabeça. Como a gente de fato compara dois valores? É para isso que servem os operadores relacionais. Esses aqui todo mundo conhece da escola, né? Maior que, menor que, bem familiar. A única coisinha diferente é que, como o teclado não tem um símbolo para maior ou igual, a gente simplesmente junta os dois, o sinal de maior e o de igual. O mesmo vale para o menor ou igual. E com isso a gente chega na lição final. E olha, talvez essa seja a mais importante de todas. É sobre o erro número 1, a pegadinha que mais frustra quem está começando em C e que causam os bugs bem esquisitos. Anota isso aí porque é crucial. Um sinal de igual é um comando. Ele manda, ei variável x, agora você vale 10. Já os dois sinais de igual são uma pergunta. Ele questiona, ei x, você é igual a 10? Confundir o comando com a pergunta, isso causa uma dor de cabeça enorme. A fonte que a gente usou para montar isso aqui é bem clara. Tenha muito cuidado aqui. É um erro muito comum. E o motivo é que esse erro é traiçoeiro. O programa não vai dar erro na hora de compilar, ele vai rodar. Só que ele vai fazer coisas que não têm o menor sentido. E achar o problema depois é um pesadelo. Então, para resumir tudo, é isso. Operadores são os verbos da programação. São eles que fazem a ação acontecer, que tomam as decisões, que fazem as comparações. Agora que essa gramática básica está mais clara, a pergunta que fica no ar é: o que dá para construir com tudo isso?